Você já parou para observar os seus pensamentos? Às vezes fica com a impressão que tem duas vozes brigando dentro da sua cabeça. Uma das vozes é crítica. É como um sargento durão, implacável, está sempre gritando, apontando os erros, suas fraquezas, as falhas nos outros, os perigos ao redor. Ele usa a crítica e o medo para tentar te motivar ou te proteger, mas na verdade ele te paralisa, te desgasta, mina a sua confiança. A energia dele é tensa, barulhenta e baseada no medo. A outra voz é o sábio. Ele é como um mentor experiente, compassivo, ele fala com calma, com clareza. Ele vê os desafios não como falhas, mas como oportunidades de aprendizado. Ele não te julga, ele te entende, te encoraja, te ajuda a encontrar a melhor saída de uma situação. Usa a sabedoria, criatividade, empatia. É uma energia calma, focada, cheia de recursos. A sua mente, então, pode ser sua pior inimiga ou a sua melhor amiga. O segredo está em escolher dar ouvidos à voz certa. No episódio de hoje, vamos falar sobre inteligência positiva, pensamentos sabotadores e como programar sua mente para ser sua melhor amiga. Bora lá? Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e mentora. O meu objetivo com esse podcast é te ajudar a ter melhor saúde mental, saúde emocional, crescer na sua vida pessoal, enfim. Eu faço esse conteúdo com muito carinho, espero que você goste, que seja útil para você e para o seu crescimento. Já te convido a compartilhar esse podcast nos grupos que você participa, nas redes sociais e onde mais as pessoas possam se beneficiar dele. Hoje eu vou abordar um conteúdo extraído do livro Inteligência Positiva, porque só 20% das equipes e das pessoas alcançam o seu verdadeiro potencial. E como você pode alcançar o seu? O autor é o Shirzad Chamine. Tive que falar pausadamente para não engasgar. Esse livro aborda o conceito de inteligência positiva. O autor chama de QP, ou médio coeficiente positivo, que é a medida como a mente trabalha a seu favor. Ele, inclusive, tem um teste que você entra, preenche o teste e ele te dá lá o seu percentual de 0 a 100 do quanto você tem uma inteligência positiva efetiva, tá? E ele também vai explorar como identificar e enfraquecer os pensamentos sabotadores. Eles são padrões negativos e destrutivos, tá? Então, o livro, ele tem 2 pontos. Um é fortalecer a voz sábia e o outro é enfraquecer a voz crítica, negativa, tá? E o autor também dá aí algumas dicas práticas. Então, vamos pensar assim, como você pode aplicar na sua vida o conteúdo de inteligência positiva e trazer isso para a prática. Combinado? Primeiro passo, você vai identificar os pensamentos que estão te sabotando. É o passo crucial, tomar consciência. Quando um pensamento crítico ou sabotador surgir, como, por exemplo, autocrítica, preocupação excessiva, necessidade de controle, medo, reconheça que é a voz de um dos seus sabotadores que está agindo. O autor vai sugerir até mesmo nomes para esses sabotadores. São vários. Ele diz que tem um crítico, que é o comandante deles, e outros 9 subalternos, né? Tem prestativo, controlador, vítima, hipervigilante, são vários, tá? E eu, inclusive, convido você a também acessar um artigo no meu site, tá? Tem lá www.sheiladeoliveira.com.br/blog. Tem os 10 pensamentos sabotadores para te ajudar a identificá-los, ok? Esse sabotador crítico já diminui em tom de voz quando você identifica ele. É como se você falasse, está desmascarado, estou sabendo que é um crítico interno falando. Isso já diminui por si só o poder dele. Por isso, identificar, tomar consciência de que esses pensamentos não são você. É uma voz crítica que está dentro da sua cabeça e que pode ser vencida. Não deixe esses pensamentos se fundirem com você. Às vezes pensamentos como, dá tudo errado para mim, nossa, as coisas só estão de mal a pior. É claro que tem alguns pensamentos que a gente vai trabalhar eles em nível de maior profundidade na terapia, porque envolvem crenças, mas a grande maioria deles são essas balelas que a gente fica acreditando, tá? Então você precisa interceptar esse pensamento, identificar num primeiro momento
E também não deixar ele seguir em frente. Decidir que você não vai seguir aquela linha de raciocínio. Imagine aquele pensamento como uma nuvem passando, como um carro que foi, tá? Você não precisa ficar preso a ele. Observa que ele vem, você identificou que ele é negativo, deixa ele embora. Você vê e reconhece que não precisa se apegar ou seguir aquele pensamento. Você fala, ó, esse é um pensamento sabotador, eu decido não pensar nisso mais, ok? Você vai também ativar a perspectiva do sábio. Imediatamente assim, ó, identifiquei que tem um pensamento sabotador agindo, decidi que eu não vou mais alimentar esse tipo de pensamento, aí você entra no modo sábio. O modo sábio faz perguntas para si mesmo como um sábio interno veria essa situação? Que oportunidade de aprendizado ou de crescimento existe aqui? Como eu posso lidar com essa dificuldade de uma forma construtiva, tá? E o sábio também vai ter 5 poderes. O autor chama de 5 poderes do sábio: a empatia, a exploração, a inovação, a navegação e a ação consciente. Então imagine que o sábio, ele tem 5 poderes e isso torna dele essa figura de sabedoria. A empatia com você e com os outros, ela tem a ver com deixa eu entender o que está acontecendo aqui, né? Qual é a necessidade não atendida por trás dessa crítica? Por quê? Pasme. O pensamento sabotador é ruim? É ruim. Atrapalha, bloqueia, paralisa, dá medo? Mas a intenção dele não é essa. Eles foram criados lá na nossa infância para nos proteger. Eles têm forte vínculo com o nosso hipocampo e no nosso cérebro e com o nosso instinto de sobrevivência. Então você pode inclusive se perguntar: esse pensamento negativo ele existe para me proteger de alguma coisa? E aí você vai começar a explorar, abordar a situação com curiosidade, sem julgamento. Olha, que fatos que eu preciso descobrir, o que eu preciso aprender, do que ele está tentando me proteger. E aí entra o poder da inovação, de buscar novas perspectivas, soluções criativas para o problema. Quais são as opções possíveis, mesmo as opções loucas, tá? Porque vão vir várias, né? Mas aí você fala, tá, isso aqui dá, isso aqui não dá. Aí você vai fazer um filtro, né? Navegar por essa situação, mas perceba, sem crítica, sem julgamento, fazendo um exercício de reflexão. Às vezes, para você não ficar imerso em pensamentos, tem clientes que são muito pensantes, né? Tem pessoas que são muito pensantes e ficam cansadas de pensar. Para estas, eu sugiro inclusive pegar um caderno e anotar essas perguntas. Você pode ouvir esse podcast, anotar as perguntas e pouco a pouco, às vezes leva uma semana refletindo sobre isso, mas está tudo bem. Você pode também fazer uma lista dos pensamentos que se repetem com frequência para analisá-los. Eu costumo pedir isso para os meus clientes. Quais são os pensamentos que estão te incomodando? Esses pensamentos que parecem aleatórios, mas que você sente que estão te sabotando? Anota eles e traz para a sessão. Então, a gente consegue também, a partir disso, agir de uma forma consciente, clara, decidida, a partir de uma perspectiva de sabedoria, não de sabotagem, né? Então, depois que você faz esse tipo de reflexão, você consegue pensar qual que é o próximo passo a ser seguido. Uma outra técnica que funciona muito bem é você escolher pensamentos positivos ou novas crenças positivas para substituir os velhos pensamentos. Aqui eu vou dar um exemplo prático, tá? Lá atrás, há muitos anos atrás, em um processo terapêutico meu, eu respondi o teste de inteligência positiva e descobri que a minha inteligência positiva era 13 de 100. Isso mesmo, você não ouviu errado não. 13%. Pense, se eu, há, 10 anos atrás, tinha 13%, para chegar no nível que eu cheguei, depois de uns 2 anos de terapia, eu já cheguei ali nos 80 e poucos por cento. Né? E como que a gente melhora isso? Eu escolhi, olha, eu quero acreditar nesse e nesse ponto. Eu tinha uma perspectiva de que eu não ia prosperar com a minha carreira. Falei, nossa, mas se eu mudar para a clínica, psicólogo não ganha dinheiro. Eu tinha uma série de crenças negativas e pensamentos que ficavam circulando na minha mente.
Eu decidi acreditar em abundância, em prosperidade. Eu decidi acreditar que as pessoas certas iam procurar pelos meus serviços. E graças a Deus, hoje as coisas fluem muito bem. Mas o que fez eu construir isso, cada vez que eu converso com alguém, cada vez que eu trago alguém para uma primeira sessão e faço isso com segurança, com firmeza, com tranquilidade, é porque eu acredito no que eu estou fazendo. E eu acredito nisso porque eu vim alimentando a crença de que tudo ia ficar bem, de que ia dar certo. Então, o autor sugere que você. O autor, confesso para você que eu não fiz exatamente como ele sugere, porque ele manda repetir 100 vezes por dia. Isso mesmo, você não ouviu errado, não. Ele fala assim, ó, você vai escolher um pensamento positivo, você vai escolher uma nova crença fortalecedora que vence esse sabotador e vai repetir 100 vezes por dia. Eu repetia bastante, tá? Eu anotei no papel, ficava comigo para aqui e para ali. Eu gravei um áudio, ficava ouvindo esse áudio, às vezes dentro do ônibus, ok? Mas eu não sei se dava 100 não, confesso para você. E o que não é só repetir também, sabe? Eu vou aqui pegar uma afirmação positiva e vou ficar repetindo igual um robô. Não é assim. Tem que sentir, sabe? Focar no que está fazendo, respirar profundamente, acalmar as emoções, prestar atenção naquele pensamento e repetir com intenção, com emoção, com energia mental as novas crenças positivas que você quer assumir. Em resumo, deixar de ter os pensamentos críticos e sabotadores é um processo, né? De conscientização, de interceptar os pensamentos, de mudar a perspectiva, né? Escolher a perspectiva do sábio, repetir as novas crenças, o fortalecimento neurológico, né? O cérebro aprende por repetição, por isso essa técnica, né? É uma prática de construção de uma aptidão mental positiva. E o autor oferece um caminho prático para desenvolver isso, que é tudo isso que eu trouxe aqui para você. Você vai conseguir lidar com os desafios de forma construtiva, alcançar um desempenho superior. Então, respondendo à pergunta do livro, né? Por que somente 20% dos indivíduos alcançam o seu potencial máximo? Porque somente 20% deles desenvolvem aptidão mental positiva, desenvolvem um perfil sábio dentro da própria mente. Então, eu sugiro para você que você, inclusive, adquira o livro. É um livro que dá para você, é um livro super em conta. Você tem ele na cabeceira aí da sua cama, como um plano de desenvolvimento e que com certeza vai fazer muita diferença na sua vida. E se tiver muito difícil fazer isso sozinho, procure ajuda profissional. A psicoterapia é um caminho que ajuda você a identificar os seus padrões mentais que estão te limitando, te sabotando e te ajuda de fato a desenvolver uma aptidão mental muito mais positiva. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, que tenha sido útil para você, para o seu desenvolvimento. Compartilha com todo mundo que possa se beneficiar e me siga também nas redes sociais, @SheilaDeOliveiraPsi. Toda vez que eu tenho conteúdo novo, eu aviso por lá. Combinado? Um abraço para você e até o próximo podcast.